Essas pequenas cicatrizes me lembram todos os dias sobre os atalhos que a gente pega na vida. São pequenas, né? Simplesinhas, pontinhos escuros. Talvez você mal enxergue daí, mas eu vejo elas todos os dias e lembro sobre os atalhos, sobre os caminhos que a gente escolhe percorrer, né? Eu posso tapar ela ou destapar, né? Mas hora ou outra eu olho e eu lembro, né? E assim são as nossas decisões, né? Muitas escolhas que a gente tem, escolhe fazer, né? Muitos atalhos que a gente pega geram consequências na nossa vida, que às vezes a gente pode tentar esconder, né? Mas elas sempre vão ficar ali. E há meses isso aconteceu comigo, vou compartilhar com vocês, né? Um pequeno desatento que eu tive. E essa palavra, né, ficou remoendo em mim. Eu queria compartilhar com vocês, né, sobre esses atalhos. A gente estava numa limpeza, né, na nossa sala, e a nossa sala é um pouco mais alta do que o terreno do vizinho, e acabou caindo uma vassoura. E por ser mais alto, eu pensei comigo, né, é só descer, né, não preciso dar a volta. Vai ser mais rápido se eu descer aqui pelo muro e depois sim eu pego e volto pelo portão do vizinho. E o que aconteceu, né, minha gente? A gente pensa, mas o corpo às vezes ele não corresponde mais, porque a gente já não é tão jovem, né? Às vezes a mente tenta ficar jovem, mas o corpo já não é tão jovem quanto antes. E o muro, né, salpica, eu fui descer ali pro vizinho e acabei lanhando, né, todo o braço, ficaram aí alguns dias lanhado, aí machucado, e ficou esses pontinhos de cicatriz, né? Para eu lembrar todos os dias sobre esse atalho aí que eu resolvi pegar e que não valeu a pena, né? Ganhei aí umas lembrancinhas, né? Uns pontinhos de lembrancinhas. E isso aconteceu, né? Meses atrás, e todos os dias, né? Deus tem me levado, né? Para falar sobre isso, né? Sobre os atalhos, os caminhos que a gente escolhe percorrer, né? E eu estive lendo Ezequiel 18, que vai falar sobre os caminhos, né? E as consequências dos caminhos que a gente escolhe e aquilo e o que Deus, né, deseja pra gente e nos orienta, né? Então, lá no finalzinho de Ezequiel 18, ele vai dizer assim: eu os julgarei a cada um de acordo com os seus caminhos, né? Palavra de Deus, né, nos dizendo. Então, quando ele diz aqui a partir dos seus caminhos, é porque eles estavam debatendo ali, o povo acreditava que os filhos pagariam pelos pecados do seu pai, né? Os filhos pelos pecados dos pais. E Deus estava fazendo cair por terra aquele decreto, né? Ele disse, né? Concluiu, né? Nesse texto, que era de acordo com o caminho de cada um, de acordo com a escolha de cada um, aquilo que cada um resolveu, né? Fazer. Porque ali, nesse texto, tem o exemplo de um filho que comete pecado e outro que não, e um pai que comete pecado, se seria justo ou não, né? Então, como Deus é um Deus de justiça, ele condena cada um pela sua atitude, né? Não por aquilo que foi deixado para trás, porque não seria justo, né? Eu ter uma vida errada hoje e o meu filho, por conta daquilo que eu fiz, né? No meu passado ou na minha vida atual, o meu filho pagar pelo meu erro, né? Então, Deus sendo Deus de justiça, ele, né, dá esse alerta, né? Que é cada um pelo seu caminho, pela sua atitude, né? Mas a palavra de Deus vai continuar dizendo: arrependam-se, desviem-se de todos os seus males, para que o pecado de vocês não cause a queda de vocês, né? Então, esse pecado aqui que ele diz, a gente tem, né, o nosso erro humano é classificar pecado como pecado, né, pecadinho e pecadão, né, aquele pecado escancarado, adultério, latrocínio, né, os pecados maiores que a gente chama, né, entre aspas. E Deus, ele não classifica esse pecado como a gente classifica, né? Deus olha aquele nosso pecadinho diário, o nosso pecadinho de estimação, aquilo que a gente diz, que isso aqui não dá nada, isso aqui todo mundo faz, né? Até a gente comentou
sobre isso na escola bíblica ontem, que a estratégia do inimigo é essa, né? Você ficar viciado naquele seu erro, naquela sua atitude ali, seu pecadinho de estimação, e achar que isso não vai dar nada, que isso não tem problema, porque todo mundo faz. Então é uma artimanha, né, do inimigo, do diabo fazer, assim, montar essas ciladas, né? Então Deus avisa, desviem-se desses males para que o pecado não cause a queda de vocês, não cause a morte de vocês, né? A gente vai ver muito morte vai falar muito em morte nesse capítulo 18 de Ezequiel, mas é justamente, não especificadamente a morte física, né? Mas a morte espiritual, né? Que a pessoa perde a sua salvação, perde a sua vida eterna, né? Que Deus promete. Então Deus orienta, busquem um novo coração e um espírito novo, né? Então, com um novo coração, com um espírito novo, né? Vivificados a partir de Cristo, a gente vai viver uma vida procurando, né, acertar. E quando a gente errar, obviamente, arrepender-se, né, conforme a palavra diz, né? Então ele vai concluir dizendo: por que deveriam morrer, ó nação de Israel? Pois não me agrada a morte de ninguém. Então, por que não agrada, né, a morte de ninguém para Deus? Porque é Ele que nos fez, é Ele que nos deu a vida, né? Então ele vai no finalzinho dizer: arrependam-se e vivam, ou no mais original ali, ele vai dizer assim: convertei-vos, pois, e vivei, né? Então, mais atualizado, para a gente se arrepender e viver. Então, viver o quê? Viver a vida plena que eles nos prometem, né? Viver a vida aqui na terra, né? Que é a estratégia do inimigo, conforme diz a palavra de Deus, vai ser sempre roubar, matar e destruir. E eu vim para quê, né? Jesus veio para quê? Para que tenhamos vida e vida em abundância. Então, que a gente se arrependa e que a gente viva essa vida de abundância que Jesus nos prometeu, né? Então, a gente compreende com esse texto que a gente é salvo ou condenado pelas nossas próprias atitudes, né? Que a gente tem a vida ou a morte conforme as nossas atitudes, não conforme o caminho do outro, né? Não conforme o erro do outro ou dos nossos pais, né? Mas a partir daquilo que a gente permite, né, viver, daquilo que a gente mesmo escolhe, né? Os caminhos que a gente percorre. E isso tem a ver com tudo que a gente faz na vida, né? Seja no nosso trabalho, na nossa vida conjugal, né? Eu escolho ser fiel, eu escolho, né, ser uma esposa ajudadora, auxiliadora, né? Ou não, né? O meu marido que se vire e eu vou ter a minha vida, né? Porque a palavra de Deus também nos diz, de dois vocês serão um, né? Vocês serão uma carne só. Então, isso nos reflete, né, os nossos caminhos na nossa vida conjugal, na nossa vida espiritual, na nossa vida profissional também, né? A gente trabalha com vendas, por exemplo, né? Não sei a sua área de atuação profissional, mas assim, na área educacional, né? Escolher sempre, né, valorizar ali os princípios e valores, mas na área de vendas, por exemplo, uma venda correta, né, uma venda justa, trabalhos com licitações, a gente vê tanto problema, tanto processos assim com licitações, né, são muitos caminhos que a gente, são muitas escolhas que a gente faz no nosso dia a dia, né, que tem muitos atalhos que a gente pode ter, que às vezes a gente acha viável, né, ter um lucro aqui, ter uma vantagem a mais aqui, tentar ganhar tempo e chegar mais rápido ao objetivo, mas qual o meio, né? Qual o caminho, né? Como você tem escolhido, né, chegar no seu objetivo? Que caminhos você tem escolhido, né? Será que é um caminho reto? Será que é um caminho justo? Ou será que é um caminho tortuoso, né? Às vezes esse atalho aí tá mais torto do que reto e nem sempre tá certo, né? Nem sempre vai te dar aí um retorno eterno, né? Às vezes você vai ganhar um retorno financeiro, você vai conseguir aquilo que você deseja mais rápido, né? Mas você pode perder a sua salvação por isso, né? Então se arrependa conforme a palavra de Deus nos avisa, né? E viva com abundância a vida que Deus nos promete. Amém?